Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os encostos, os alienígenas e os anjos caídos e o formato da Terra. Só isso. Só isso, só isso, só isso hoje. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Vamos lá. No capítulo 6 do livro de Gênesis diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Tá, isso aí é relacionado à reprodução. Isso aí todo mundo sabe. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem? Porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Daí, depois no versículo 4, diz o seguinte: Haviam naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade. Aqueles heróis que são mencionados na mitologia grega, na mitologia romana, em toda a história antiga, melhor dizendo assim. E depois todo mundo conhece a história, que depois veio o dilúvio, daí como essas coisas que foram criadas, anjos, gigantes e varões e animais. Tudo que não tinha o Espírito de Deus foi destruído. Até o que tinha o Espírito de Deus foi destruído. Só sobrou os animais que Noé levou na arca. Mas como esses espíritos, eles não tinham o Espírito de Deus, eles não puderam subir. E eles ficaram aqui para atormentar a gente. Isso aí que são os encostos, na verdade, que a gente tem hoje. Porque eles têm fome, eles têm sede, querem cachaça quando você vai no terreiro. Eles querem até trepar. Mas eles não têm corpo. Daí eles querem possuir o corpo de alguém para saciar suas vontades e destruir toda a vida da pessoa, digamos assim. Vamos para uma outra parte muito interessante. Olá, amigos. A outra parte está no livro de Judas, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, preservou a negrura e prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O grande dia, o terrível dia do Senhor. A grande tribulação, o juízo final, o Armagedon. Essas coisas aí. E no versículo 7 diz o seguinte: Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas que, havendo entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, porque o enxofre desceu do céu. E acredita-se não, tem absoluta certeza que aquelas pessoas naquelas práticas sexuais, tanto homem com homem, mulher com mulher, e também com animais. Isso também acontecia. Estão condenados no fogo eterno lá, o lago de fogo, podemos dizer assim. E contudo também esses semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e difamam as dignidades. Aqui está falando sobre os anjos caídos. Eles não quiseram obedecer. Bando de sem vergonha. E daí, depois no versículo 11 diz o seguinte: Ai deles, porque entrando pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio de Balaão e perecendo na contradição de Coré. Sabe o que isso aqui quer dizer? Caim matou Abel. Mas também diz lá, ó, se procederes bem, é certo que serás aceito. Já se procederes mal, o pecado jaz à porta. Isso aí é relacionado ao homicídio, essas coisas aí. E Balaão era um mentiroso, um falcatrua, mas até um burro, um asno teve que falar com ele. Daí ele ouviu.
E Coré, nas suas contradições, um mentiroso, outro falcatrua, mas no final das contas ele pagou o preço que tinha que pagar. Depois, no versículo 13, diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Seguinte, você sabe o que são estrelas errantes? Podemos dizer que estrelas errantes são os planetas, que na verdade antes eles eram estrelas, só que eles não quiseram seguir. Essa desobediência aí, essa sem vergonhice. Daí os astronautas dizem, um planeta. Não é planeta, é uma estrela errante, que não quis seguir o seu caminho, porque as estrelas seguem o seu caminho. Amigos, aqui no livro Hebreus 11:3 diz uma coisa muito interessante também. Pode acrescentar em você. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aquilo que aparenta. Diz assim, um planeta, isso aí, nem tudo é o que parece. Às vezes o testemunho de uma pessoa não é tudo aquilo que parece. Somente olhar a ti, podemos dizer assim. Somente olhar a ti, Senhor. Seguir teu caminhar e não voltar atrás. É isso aí. E agora, para concluirmos o vídeo, a mensagem é o seguinte. Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que nos é ensinado. Firme a sua vida apenas na palavra, porque o que eu posso dizer é o seguinte. A Bíblia é um manual, mas a pessoa tem que entender o seguinte. O Velho Testamento é a lei e o Novo Testamento é o manual da lei. Porque Jesus disse, eu não vim para mudar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Então, se você puder pesquisar, dar sugestões, eu sou eternamente grato por isso. Porque o Senhor é o princípio de tudo. E sem ele não há nada. E para finalizar, podemos dizer assim, como ele disse, eu sou o princípio, eu sou o fim, o alfa e o ômega. E podemos dizer assim, que não se firme em pastor, bispo, amigo, pai, mãe, nada, parente, nada. Se firme apenas nele, porque ele disse que ele é o sacerdote legítimo e definitivo. Ele é o pastor, ele é o mestre, ele é o pai, ele é o tudo que nós precisamos. E sem ele não há nada. Então, se você puder, pesquise mais, leia mais. É muito importante saber as coisas. Tem tantas coisas encobertas, mas que estão diante dos seus olhos e você não enxerga. Como diz naquela passagem também. Muitos terão ouvidos, mas não ouvirão. Outros terão olhos, mas não verão. Tem outros que terão boca, mas não falarão. Tipo aqueles 3 macacos. Um cego, um surdo e um mudo. Então não feche os olhos para a verdade. A verdade está diante dos seus olhos. Você não vê porque não quer. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os encostos, os alienígenas e os anjos caídos.